Olá, meus amigos do canal YouTube. Agora vamos voltar sobre estudo dos gases parte 4 a respeito de número de mols, frações molares, pressões parciais, que é a lei de Dalton, volume parciais, lei de Amagat. Veja aqui as equações que eu coloquei no quadro branco, como que você tem que fazer as contas no enunciado do problema. Primeira fase, tem que calcular o número de mols. Aí no enunciado do problema vai ser dado entre massas e as massas moleculares. Aí vou ter que calcular o número de mols em seus respectivos números. Após calcular os valores dos números de mols, aí eu vou ter que fazer uma somatória total desses números de mols, que eu vou para a segunda fase, vou calcular as frações molares. Que as frações molares é o seguinte: fração molar é igual número de mols da primeira dividido no número de mols no total. Aí já vou calcular o resultado das frações molares. Após achar os valores das frações molares, tem duas das terceiras fases, que é a seguinte: terceira fase, lei de Dalton, que eu vou calcular as pressões parciais, onde foi dada o valor da pressão obtida, que eu vou calcular aqui, pressão do I igual pressão obtida vezes a fração molar. E é daqui assim por diante. A terceira fase, que se trata lei de Amagat, para calcular volumes parciais. Não falei abacate, não tem nada a ver. Que ele resolveu calcular os volumes parciais, que é o seguinte: volume 1 igual volume obtido multiplicado pela fração molar do 1. Aqui eu coloquei algumas observações importantes. Observação: no enunciado do problema, quando darem os valores de massas e massas moleculares dos elementos químicos e também os valores de pressões e volumes, o que pede calcular as três etapas das misturas dos gases, que havia dito nessas equações. Eu optei por colocar os números como índices ao invés de letras. Se eu colocar as letras, aí vai virar uma bagunça, uma confusão total. Então eu tive que optar para colocar os números, que fica mais fácil para fazer os cálculos. E esses números representam como se fossem índices. Por exemplo, eu vou pegar os gases halogênios entre o flúor, cloro, bromo e iodo. Aí eu vou colocar eles suas respectivas entre o índice de 1 a 4, que o flúor representa o índice 1, o cloro representa o índice 2, o bromo representa o índice 3 e o iodo representa o índice 4. O próximo vídeo aula que eu vou falar para encerrar esse estudo dos gases parte 5 vai ser lei de fusão e fusão Graham. Pode encerrar.